Hoje é dia de licor, café e prosa. Você ainda não conhece, mas vai conhecer. E no primeiro episódio trouxemos ele, que é cachoeirano e condutor de turismo. Vem pra cá, Davi Rodrigues. Seja bem-vindo, mas antes do nosso papo, licor ou café? Café. Então, já que você preferiu café, eu vou de licor. Esse aqui é de paçoca. Um brinde. Então vamos começar a nossa prosa. O senhor, como bom condutor de turismo, sabe que está chegando o aniversário da cidade no 13 de março. Então nosso papo de hoje vai perpassar pela história e memória da nossa cidade. A cidade de Cachoeira, ela começa por volta de 1531. Aí se vê o primeiro colonizador, mas só por volta de 1596 a 1606 ergue a primeira igreja, que é a capela de Nossa Senhora do Rosário, que está aqui atrás. Então, na Cachoeira, quando chega na condição de vila, ela já é em 1698. E aí, na condição de vila, constitui o poder local Câmara e Cadeia. A Câmara vai ser atribuir ao Senado extinto, e a cadeia ordinária, onde vai ser direcionado para os escravizados. Mas na condição de vila, por 2 períodos, Cachoeira é elevada à condição de capital. O primeiro período foi no ciclo da nossa independência, que inicia justamente 14 de junho de 1822 na cidade de Santo Amaro, que foi um pequeno núcleo que se observa naquele momento, mas depois a vila ela consegue reunir as freguesias, e já por volta de 25 de junho de 1822 ela faz aqui a aclamação, e aí depois retorna para o 7 de janeiro de 1823, né? E a consolidação se dá justamente no 2 de julho de 1823. Então, esse é o primeiro fato de Cachoeira se estabelecer na condição de vila, e depois retorna quando era elevada à condição de elevação de cidade. Isso acontece no 13 de março de 1837, com a Lei Provincial número 43, porque Cachoeira ela não foi emancipada, ela foi elevada. Primeiro, com a formação do colonizador em 1531. Segundo, a primeira igreja erguida por volta de 1596 a 1606. Terceiro, na criação e elevação de freguesia de 1674, e na condição de vila de 1698. Depois disso, que era elevada à condição de cidade em 13 de março de 1837. Então, Cachoeira de 37, ela começa a ter, né, primeiro esse círculo importante, que é o círculo do Recôncavo, e lá se firmava a nossa economia, tanto no tabaco, mas como na cana-de-açúcar. E a cidade ela vai entrar nesse processo de estagnação justamente quando a economia do açucareira ela começa a se diluir, né, aqui no Recôncavo, por conta das grandes construções que acontecem na Europa, o açúcar de beterraba, Vida comercial, né? comercial. E aí a cidade ela vai perder, depois ela volta um pouco para a sua economia do fumo. Isso se atribui também à industrialização da cidade com a irmã de São Félix, mas Dom Pedro, já sentindo essa natureza para a fortificação do Recôncavo, ele traz a ponte Dom Pedro II, que é datada de 1882 e ficou pronta em 1885. Mas a cidade vai dar continuidade, mas quando chega na década de 40, cria as grandes rodovias, ela, enfim, entra nesse processo de estagnação. Ela só vai ter um olhar diferenciado quando é elevada à condição de patrimônio nacional em 1971.
E aí, por volta desse período, é que a cidade vai vir, primeiro, uma restauração nos anos 70, mas vai vir em 2010 com a criação do Programa Monumento, que vai gastar uma envergadura de 60 milhões para a preservação dos prédios público e privado. E hoje, a cidade temos duas universidades, temos uma nova configuração no incremento turístico e temos a afirmação do nosso pertencimento, que é essa cultura maravilhosa que se encadeia até os dias de hoje, não só o Recôncavo, mas a Bahia e o Brasil. Maravilha. Nós escolhemos como cenário para o vídeo de hoje a primeira igreja da cidade, que é a Igreja da Ajuda, né, que o senhor citou aí. Esse espaço, ele é um dos primeiros pontos importantes, porque em 1587, Rodrigo Martins e Luiz de Brito vai firmar o primeiro engenho a água aqui no município de Cachoeira. Então aqui esse espaço é um embrião, é onde justamente nasceu a cidade. Então você tem uma casa grande, você tem a igreja, porque era coisas importantes de convivência, porque era a forma de se aproximar à catequização naquele período. Se aproximar do sagrado, né? Do sagrado. Então você tem a casa grande, que é a Casa do Senhor de Engenho, e você tem a igreja, e que essa igreja ela vai se tornar depois um processo praticamente público, porque ela é ligada à família Dordo. Mas depois, por volta já de 1670, aí você já tem ela para ter uma compreensão mais pública no município de Cachoeira. Mas a cidade de Cachoeira ela é grande demais, ela tem uma formação com as comunidades quilombolas, ela tem uma formação dos filhos ilustres, né? Terra que nasceu André Rebouças, nós temos aqui Augusto Teixeira de Freitas, nós temos Ana Justina Ferreira Neri, a Maria Quitéria, nós temos o Lucas da Feira, João de Deus, líder da revolta dos Búzios na cidade de Salvador. Temos Mário Guzmão, primeiro ator negro da Universidade Federal. Então, a cidade que ela contribuiu muito para o patrimônio, não só nacional, mas nós temos a compreensão que Cachoeira ela foi importante para várias decisões também na América e no mundo. Por isso, Cachoeira ela se destaca nessa harmonia do sagrado e nessa harmonia arquitetônica, onde nela se lança vários estilos como barroco, rococó, neoclássico e neogótico. Então a cidade ela tem esse bom vivan. E nós não podemos dizer que a contemporaneidade dela, da sua economia, está justamente na prosa e no licor. Então essa é o grande desafio da cidade, para a gente apreciar as nossas iguarias e entender e fortificar o nosso pertencimento, para dali sim se ter condição de equilibrar nossas economia criativa e a economia participativa. Por isso é bom ter resultado de programa como este e que vincule não só esse aspecto das iguarias, mas esse aspecto também que está dentro do sentimento do cachoeirano, que é a sensibilidade de promover e de preservar essa resistência tão importante que é o nosso patrimônio, tanto material como patrimônio imaterial. Então, o senhor já meio que introduziu a segunda pergunta, né? Eu ia perguntar justamente como essa arquitetura colonial e também a presença da Irmandade da Boa Morte aqui no território de Cachoeira, que é lida como a primeira manifestação cultural de liderança de mulheres para esse movimento de emancipação mundial, como tudo isso ajuda a contar a história de Cachoeira dentro dessa questão da preservação e manifestação cultural. Na verdade, nós somos agraciados pelo esse espaço maravilhoso, que é essa formação de solo, que é o massapê, junto com a vegetação, e esse recôncavo. E daqui é fruto dessa resistência pela vinda dos irmãos escravizados, que veio de várias partes da África, e aqui veio contribuir, junto com os europeus, na condição
da sua arquitetura. Então, quando você faz uma construção do patrimônio material e o patrimônio imaterial, e dentro dessa perspectiva, os dois têm um engajamento para se tornar e se fortificar, para daí construir uma economia, isso é sinal que a cidade ela soube trazer esse sentimento de tradição, o sentimento de ancestralidade, e dentro desse desafio que era mulheres pretas, que lutou pelo significativo importante que é a sua condição de mulher, porque não era fácil você construir a sua identidade de mulher no período de 1820. E essas mulheres conseguem se agrupar e dentro dessa perspectiva ela consegue se fortalecer e daí nos trazer esse sentimento até os dias de hoje, que foi e é uma marca não só para o Brasil, mas eu fui testemunha com a vinda de Barbara King, com Jimmy Lee, os afro-americanos, fui testemunha da vinda de Jorge Amado com Dona Zélia e o ministro da Cultura da França, senhor Jacques Blanc, e isso tudo juntou e fortaleceu os desafios dessas senhoras que não são fáceis até os dias de hoje. Então a Boa Morte, ela para mim, ela tem um sentimento ancestral, porque eu tenho minhas famílias que fizeram justamente parte desse convívio, mas hoje eu tenho a alegria de poder trazer esse sentimento, olhar esse sentimento, e você vê essa importância desse pertencimento até os dias de hoje, sendo conduzido na sua celebração aqui nesse espaço que nós estamos, que é no Largo da Ajuda, ao lado da Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte. Com tudo que o senhor me disse, uma pergunta que ficou assim muito marcante quais são os principais desafios que o senhor encontra agora, nesse momento, para conservar essa memória viva, essa memória da cidade de Cachoeira através das gerações? Primeiro, teria que ter um planejamento do turismo sustentável, porque a cultura ela se firma, mas ela precisa de manutenção. Essa manutenção vem justamente pelo turismo, que ele cria divisa da economia criativa. Depois, uma regionalização no recôncavo, para daí a gente pontuar esse território de forma mais positiva, que não é até hoje positiva, mas de forma mais assim assertiva, de base, um turismo de base. Depois seria comprometer diretamente os órgãos, principalmente as universidades, que têm formado várias e várias pessoas para esse significado, e depois o próprio comércio e depois uma gerência que seria o próprio Estado vinculado com a prefeitura. Eu acho que daí, então, com essa união com as organizações e a sociedade civil, daí sim criaria um planejamento e seria mais ativo para a gente dar uma forma mais precisa para o turismo e a manutenção do nosso patrimônio, tanto material como imaterial. Porque a cidade ela tem todo o know-how para ser o que ela já tem demonstrado. Então, o que precisa é você fortificar essas ações de mais compartilhada, entendeu? Não seja uma coisa individual, não seja uma coisa que se torne uma coisa de fulano ou da prefeitura ou de nada. Seria uma coisa bem articulada. E aí você pode justamente fortificar o turismo. Eu, por exemplo, quando eu vou à Chapada, eu não digo que vou a Lençóis, eu digo que vou à Chapada. Quando você vir no Recôncavo, não precisa ser de ver que vai Santa Mara ou Cachoeira. Eu vou ao Recôncavo. Então, essa é uma das formas que a gente pode conduzir e criar esses núcleos de economia criativa para o turismo, tanto local como o turismo regional. Sem contar também que o turismo tem mudado bastante, né? Um visitante que antes vinha só conhecer o patrimônio arquitetônico, hoje também se interessa pelas comunidades quilombolas, né? Que estão em torno da cidade de Cachoeira e que também tem esse turismo de base solidária, mais voltado para o empreendedorismo, para aquela coisa mais natural, né? Os saberes e fazeres do povo quilombola. Cachoeira você tem duas possibilidades
né, no campo rural de você explorar. Você tem do lado da margem, do lado direito, essas comunidades tradicionais quilombola. Aí você pega do Tabuleiro e você vai até São Francisco. Do lado esquerdo, você tem a rural, que aí não tem essa identificação de comunidade quilombola. Você tem Belém, Tupi, Saco, Tibiri, Caperuçu. Então, o que precisa justamente é fazer um planejamento de entendimento de turismo dentro do território, mas diferenciado. Por exemplo, tem coisas que você pode ver em Belém, pode ver em Caperuçu, você pode ver no Tupim, mas tem coisas que você pode ver na comunidade quilombola. Na verdade, tudo que vai dar e que cria êxito em qualquer município é um planejamento. Se não planeja, você não consegue. Mas a cidade, ela é vinculada às várias condições de turismo. Você tem o turismo, afroturismo, que está aí sendo uma das forças importantes. Saiu no turismo étnico, que foi um programa importante, mas agora o afroturismo, ele abraça, se comporta toda essa relação. Aí você tem o turismo rural, você tem o turismo pedagógico, você tem o turismo diário, e aí você tem uma fonte que a cidade nos permite, pela nossa ancestralidade, pelo nosso passado, de ter até os dias de hoje um centro como o de Cachoeira e um espaço como esse, onde nós estamos, um dos espaços mais importantes, aonde surgiu, aonde iniciou a cidade, que é o Largo da Ajuda. Então a cidade, Cachoeira, se remete a 2.000 possibilidades de o turismo se fortalecer mais do que já é. Maravilhoso. Então, com base na sua vivência, né? Toda essa relação que o senhor construiu com a história de Cachoeira, sendo historiador, sendo condutor de guia turístico, como o senhor acredita que essa história ainda impactua no cotidiano das pessoas e o que a gente pode levar de lição para as futuras gerações? A Cachoeira, ela se tornou e se é uma vivência diretamente nos dias de hoje. Por exemplo, você vai no Rio Paraguaçu, que é esse rio da vida, mesmo com esse processo que se encontra nos dias de hoje, mas você ainda vê as pessoas, antes de cair no rio, elas se benzem. As pessoas têm um certo receio das lendas, da mão cabeluda, do boi d'água. Você sai nas noites de Cachoeira, você tem o seu convívio ainda tem determinado lugar que você não passa meia-noite. Você tem casas em Cachoeira que ainda as pessoas têm um certo receio de dormir. Então, ela convive porque ela teve um legado. Você tem os filhos de Cachoeira que se dá até os dias de hoje, como Ana Justina Ferreira Neri. Você tem a Maria Quitéria, que você pode... O próprio Castro Alves, que na época tem o seu registro aqui por conta que a extensão de Cachoeira era onde ele foi a seu nascimento. Então, você tem vários exemplos da cidade, ela tem esse vínculo da autoestima. O cachoeirano, ele por si, por toda a dificuldade que o cachoeirano passa, por todas as vezes essas dificuldades, mas ele consegue, gente, sorrir, ele consegue sambar naquele samba delicioso de várias composições, que são vários estilos. Então o cachoeirano, ele consegue trazer o seu sagrado, vencer a sua vida, ele consegue unir esse sagrado com a sua forma de vivência. Então, Cachoeira, ela dá exemplo ao cachoeirano, com toda, às vezes, esse ranço que a gente tem às vezes, contra o outro, mas a gente consegue se abraçar, consegue beber junto. Isso, Cachoeira é uma cidade diferenciada. E essa forma arquitetônica, ela traz uma compreensão muito imperialista, né? Você vê que se você consegue entender que essa arquitetura, todo no estilo colonial, estilo imperial, né? Ela traz essa relação de você senta em frente de um monumento desse, toma uma cerveja, bebe um licor, e aí você consegue olhar, admirar a arquitetura. Daqui a pouco você olha para o lado, você vê uma árvore de X que tinha uma árvore de obrigação, você olha para o outro, você vê deslizando aquela água com maleta no Rio Paraguaçu, aí você olha para um lado, você vê uma Visais, quer dizer, uma cidade bem, aí você vai para o distrito, você vê as comunidades quilombola, uma morra de pessoas, daqui a pouco você vai
para a zona rural. Então a cidade ela tem o seu significado. As pessoas têm orgulho de dizer eu sou cachoeiro. De fora essas relações religiosas, você vê em vários templos católicos, congregações, você vê terreiros de candomblé, centro espírita. Então vive tudo dentro de uma cidade, dentro de um processo harmônico, né? Você consegue firmar sua identidade e sair. E aqui as pessoas se conduzem, as pessoas no Recôncavo, e principalmente Cachoeira, ela não anda, ela desliza por conta do solo, nosso solo rico do Massapê. Então Cachoeira, ela é uma cidade que ela nos dá esse pertencimento, é uma cidade que nos dá essa condição de a gente sempre e sempre ser resistente diante de tantas ameaças que o mundo hoje se prepassa. E a gente está aqui firme e agora saboreando em pleno Largo da Ajuda, onde tem a lenda do Senhor Gingem, que era muito comum as pessoas verem aqui, mas a gente está aqui provando o nosso café e o nosso licor. Gente, pra mim, enquanto criança que cresceu no Recôncavo e é quilombola, foi impactante essa prosa. O bom é viver em Cachoeira, sorrindo e alegre, em paz conosco e com essa cidade maravilhosa. Então, muito obrigado pela sua presença no nosso quadro. E para vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado pela sua audiência. E até o próximo Licor, Café e Prosa.